Paz do Senhor Jesus, irmãos queridos, irmã Meire, irmã Luciana, Cristina, como passaram o domingo, Aline, Danilo, Sueli, glória a Deus, Camila, Mariluza. Estamos aí, né, firme, forte, vencendo uma semana que com certeza o Senhor tem bênçãos para nós, né? Já vamos entrar com fé, crendo na bênção de Deus. Silvino, Pai do Senhor Jesus, Rosa. A Rosa vai estar postando uma foto hoje de uma irmã que fez uma cirurgia e os nomes que acrescentou, né? Que a Bianca pediu. A irmã Simone também fez um pedido para o Pedro William. Então a gente acrescentou na lista e depois os irmãos vão vendo os novos que vão entrando, né, para ir colocando nessa lista aí que são os novos, né? Tem uma lista maior. Muitos, graças a Deus, já recebeu a benção do Senhor, então a gente já não tem falado mais. E aqueles que ainda não receberam, que ainda não comunicou a gente continua orando, continua crendo e esperando no Senhor, né? Amém? Então a palavra que o Senhor tem para nós hoje está no Salmo de número 34, que aqui o salmista Davi, ele tinha fugido, ele tinha se fingido de amalucado na presença de Amibeleque, porque ele foi expulso, ele estava fugindo de Saul e foi se esconder ali entre os filisteus. E chegando ali, vamos ver aqui na palavra para os irmãos entenderem. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Ele estava sendo perseguido por Saul, então ele fugiu e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Saul tinha muita inveja de Davi e ele estava perseguindo e queria matar Davi. Então Davi, ele guardou essas palavras que os servos de Aquis lhe tinham falado, considerando consigo mesmo, e teve muito medo. Davi teve medo de Aquis, rei de Gate. E ele, pelo que se contrafez, né, diante deles, ele se fingiu, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então ele se fingiu de louco. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam a mim doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então ali aquele rei, né, ele falou: já tem muito doido aqui, por que vocês vieram me trazer mais um doido? E expulsou então Davi, e Davi escapou. Não deu nada certo quando ele procurou abrigo ali entre os filisteus de Gate. E para sair da cidade, então ele se fingiu de louco, né? Que é essa passagem que nós estamos vendo aqui. Ele enganou o rei com a sua habilidade de ator. Davi ali, ele se fingiu de doido, né? A barba, fala aqui que a baba escorria pela barba, ele se arranhava ali pelas portas, né? E enganou o rei, então, com a sua habilidade. Mas, quando Davi, ele refletiu no que aconteceu ali em Gate, ele não viu motivo, irmãos, para falar da sua inteligência. Mas aqui ele fala, então ele escreve o Salmo de número 34, falando do livramento que Deus lhe deu, por não ter caído nas mãos ali de Aquis, aquele rei, né, daqueles filisteus. Então, do começo ao fim, Davi, ele olha para a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Então, aqui no Salmo de número 34, ele começa dizendo assim:
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, nesse salmo, Davi olha para o Senhor e a sua bondade para com os fiéis, né? Davi, então, ele oferece louvor ao Senhor em todos os tempos. Nós vemos aqui nesse versículo de número 1, que ele estava bem dizendo, né? Falando que ele iria louvar em todo o tempo o Senhor para sempre, né? Ele ia ter, então, louvor nos seus lábios. E nós vemos aqui, no versículo de número 2, que ele fala: glorie-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. E nós vemos aqui em Jeremias 9, 23 e 24, que fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então aqui Davi, ele não se gloriou nele mesmo, se achando forte, se achando poderoso, se achando rico, e ele então, ele vê, né, que ele precisa se gloriar no Senhor e se alegrar no Senhor. E aqui ele fala também no versículo de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então nós devemos honrar o nome de Deus em todos os momentos, independente das circunstâncias. Aqui Davi, ele podia ter se gabado ali para a sua geração, para os seus netos, dizendo, né, da inteligência dele, que ele tinha conseguido escapar, tinha se fingido de doido ali, tinha representado, mas não. Davi viu que foi o livramento de Deus, que foi as mãos de Deus, né? Então o salmista, ele convida todos a participar da sua adoração ao soberano, Criador e Salvador. Ele se gloria somente no Senhor, não na sua própria sabedoria, na sua própria força ou posses. Então o homem que busca, que clama, que teme, que confia no Senhor, será acolhido, sustentado, protegido, justificado. Nós vemos aqui no verso de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. E é isso que Deus faz em todo o tempo. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Ele diz aqui no versículo de número 17, clamam os justos e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então nós vemos que Davi, ele ensina a importância, né, de confiar no Senhor. Ele vê que o Senhor, dentro desse salmo, não vamos estender, falar todos os versículos, mas que Deus, ele cuida dos justos, ele protege os justos, ele vê a todos, né? Ele vê os justos, vê o ímpio, e aqui ele pede para Deus apartar dele aquele que pratica o mal. Aparta-te do mal e pratica o bem. Ele fala também que o justo, ele deve se apartar do mal e praticar o bem. Então ele vê que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus olha e vê, né, os justos, seus olhos, seus ouvidos estão abertos e ao nosso clamor, à nossa oração. E o rosto do Senhor, então ele fala que está contra os que praticam o mal, para extirpar, para apagar a memória deles da terra. Então, meus irmãos, que nós não sejamos, né, esses homens ímpios, maus, mas estejamos incluídos dentro do que faz o bem, para que o Senhor esteja com seus anjos acampados ao nosso redor, porque o nosso adversário, ele anda como leão ao nosso derredor, bramindo para ver quem ele pode tragar,
quem ele pode vir e destruir. Mas glórias a Deus que ele acampa o seu anjo ao nosso redor, cuida de nós, livra. Davi aqui, ele não colocou que ele tinha sido livre ali pela própria inteligência dele, mas pelas mãos do Senhor, né? Então nós vemos que o Senhor, ele livra, ele salva, ele abençoa, ele liberta, ele cura, ele tem todo o poder. Esse salmista, Davi, ele era um rei muito importante, mas ele via, quando ele saía para a guerra, antes de sair, ele sempre orava para que o Senhor dos Exércitos fosse na frente dele, para que ele obtesse a vitória. Então, meus irmãos, para nós termos a nossa vitória, nós precisamos já acordar de manhã e falar para o Senhor: Senhor, toma conta desse dia, dessa semana, tudo que eu for fazer, Pai, acampa os teus anjos ao meu redor, para que eu me saia bem. Não é na nossa força, mas na força do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os meus irmãos, vamos estar orando. Então tem essa lista aqui, que a Rosa vai estar postando no final, né? Que são vários nomes que nós temos aqui nesse caderno. E vamos orar e confiar que o Senhor, ele está cuidando, né, meus irmãos? Esse caderno aqui, a Rosa está postando aí todos esses nomes, não sei se dá para os irmãos enxergar, né? Ela vai estar postando para os irmãos ver e está ajudando em oração. E o Senhor, com certeza, ele vem ao nosso encontro, ele nos ajuda e ajuda os nossos irmãos. Está ungindo as minhas mãos nessa hora. Eu não posso ungir os meus irmãos daqui, mas por fé, em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação, portas abertas, porque Deus, ele está aí com você. Amém? Senhor nosso Deus, nessa hora, Pai, em nome de Jesus, nós já entramos na tua presença com toda a confiança, com toda a autoridade que há no poder do nome de Jesus. É no nome do teu Filho amado que o Senhor enviou aqui, deu toda a autoridade sobre todo o mal, sobre toda a potestade. Meu Deus, o Senhor tem todo o domínio. Pai, nessa hora vai abençoando os meus irmãos, toca, Senhor, em especial no Renato Bertolini, ó Pai, ungindo, Senhor, ele da planta dos pés ao alto da cabeça. Pai, o Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode agir nesses ossos, na carne, nos nervos, meu Deus, nos músculos, Senhor, Paizinho querido, na pele, no sangue, em todas as células, desde a planta dos pés ao fio de cabelo. Toca no teu filho, Senhor. Reveste ele, Pai, da tua armadura. Cuida que nenhum pensamento mau, que nenhuma seta, nenhuma adversidade venha sobre os teus filhos, ó Pai, incluindo todos que estão nesse caderno. Deus, que precisa da cura, que precisa da libertação, de portas abertas. Meu Deus, Pai, vai tocando, vai agindo, Senhor, sobre as famílias. Todo espírito de confusão, todo espírito, Senhor, ó Pai, de falta de compreensão, nessa hora, em nome de Jesus, que caia por terra, que haja amor, que haja alegria, que haja paz sobre as famílias, sobre cada um dos meus irmãos que estão agora, ó Deus, ouvindo essa mensagem. Visita, Senhor, os esposos, as esposas, os filhos, Pai, os amigos, os irmãos. Meu Deus, cuida de cada um sobre a face da terra. Nós colocamos, Senhor, o nosso país, Deus, os nossos estados, Pai, aqui essa cidade, Pai, de Caconde, a zona rural, todos os meus irmãos, ó Deus, visita, abre porta, tira, Senhor, todo impedimento e faz, ó Deus, aquilo que lhe apraz. É o que nós te pedimos numa só união, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu abençoo os meus irmãos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Amém. Deus é com vocês, se cuidem. Até amanhã ao meio-dia e a gente está aqui, na brecha da intercessão, nos nossos afazeres e ao mesmo tempo orando, intercedendo. Está aqui o presbítero santo também, né, que tem orado, que tem dobrado o joelho à noite, durante o dia para ele é mais corrido. Então, ele deixa a paz do Senhor para os nossos irmãos e até amanhã, em nome de Jesus. Ficam com Deus.